Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa e se inscreva aí, meu. Se inscreve no Caldeirão Furado. Ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, ficar por dentro das novidades, receber os vídeos novos quando eles são postados. Deixa de ser trouxa, vai. Você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis para você usar nos comentários aqui dos vídeos, ou então você pode contribuir com as produções do canal através do botão Valeu, e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Hoje nós vamos continuar o episódio da famigerada teoria sobre o que aconteceria, o que seria diferente na história caso Harry Potter, o menino que sobreviveu, fosse selecionado para Sonserina lá no primeiro ano. E eu devo te alertar que este episódio é apenas uma das partes dessa teoria de 7 partes. Hoje nós vamos ver as mudanças que aconteceriam em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, caso Harry Potter fosse para Sonserina. Se você não acompanhou esse quadro, é importante que você veja os outros vídeos antes para entender melhor, porque tudo leva até aqui. As teorias se encaixam, os episódios são sequenciais, ou seja, um depende do outro. Então podem ter acontecimentos aqui que você vai ficar boiando porque não viu o anterior, então veja. Bom, os primeiros eventos da história acontecem normalmente como na história original. A Narcisa e a Bellatrix ainda vão na casa do Snape, o voto perpétuo ainda acontece. A grande mudança aqui, na real, é a lealdade do Draco, é onde a lealdade dele está. Ele recebe a missão de matar o Dumbledore e aceita, não porque ele queria vingar o seu pai e se provar como um comensal da morte. Na realidade, ele aceita porque sabe que é a única forma de proteger sua família de alguma forma, porque o seu pai havia falhado no ano anterior em relação à profecia lá no Ministério da Magia, estava em Azkaban, e essa missão de matar o Dumbledore dada pelo Voldemort era uma forma de punir os Malfoy, e ele sabia que se falhasse sua família ia pagar caro. Os eventos envolvendo Harry Potter no começo da história ali também não são muito diferentes. A única coisa que é um pouquinho diferente é que quando Harry vai lá na casa do Slughorn com o Dumbledore, acaba ficando mais fácil o Slughorn aceitar voltar para Hogwarts, já que o Harry era da Sonserina, sua casa. Outra mudança que na história original acontece é que quando eles estão ali na toca, eles recebem as notas dos gnomos, as suas cartas de Hogwarts com os materiais daquele ano e atualizações, e o Harry é nomeado capitão do time da Grifinória. Mas como aqui ele já é capitão do time da Sonserina, é o Ron quem é nomeado capitão do time da Grifinória. Quando o trio encontra com a Narcisa e o Draco lá na Madame Malkin, que na história original tem uma parte incrível onde eles trocam farpas e ameaças, não acontece aqui. O Draco só trata o trio com uma frieza anormal para manter a aparência ali na frente da sua mãe. Eles também não seguem o Draco até a Travessa do Tranco, já que nessa teoria o Draco não era inimigo deles e eles nem estavam suspeitando de nada do Draco. O Harry acha estranho o fato do Draco estar indo na Travessa do Tranco, mas como eles tinham uma certa amizade, ele mesmo pergunta o que o Draco foi fazer e o Draco fala pra ele ficar fora disso. O trio fica meio sem entender por que o Draco tava tratando eles assim, afinal no ano anterior ele tinha ajudado a armada de Dumbledore a escapar da Umbridge, e aí eles chegam à conclusão que talvez possa ter relação com o fato do Lucius Malfoy estar preso e ser culpa deles, já que eles lutaram ali no Ministério e enfim. Ali no Expresso de Hogwarts, o Harry não vai investigar o Draco, não vai atrás dele, não usa o pó escurecedor, não tem o nariz quebrado, ele simplesmente segue sua viagem normal e desembarca normal e vai pro castelo normal. No primeiro dia do ano letivo, o Harry recebe os seus horários ali do Snape e então ele decide ir fazer a aula de poções. Já que na história original a Minerva que entrega por ser diretora da Grifinória e incentiva ele por ele ser um Auror, aqui o Snape meio que debocha dele falando que não aceitaria ele na matéria, já que a nota não era suficiente, mas que o Slughorn aceitaria. O Ron também vai pra aula de poções, eles ainda pegam os livros emprestados e o Harry ainda pega o livro do Príncipe Mestiço. Durante a aula, quando o Harry se aproxima da Amortente, a poção do amor, ele sente o cheiro de pergaminho velho, que lembrava os livros que Hermione folheava na biblioteca. O Harry tem suas aulas com o Dumbledore normalmente, vendo as memórias ali do Voldemort, né, em relação ao Voldemort, e a única diferença é que ele repara que a cada aula o Dumbledore tá cada vez mais abatido, mais pálido, mais doente, mais fraco, como se ele tivesse doente mesmo. O incidente com a Katia Bell ali, com o colar, não acontece, já que o Draco não tá tentando matar o Dumbledore pra impressionar o Voldemort ou
por querer realmente matar, então ele não faz essas tentativas frustradas, e então a Katia Bell não é amaldiçoada pelo colar. E na primeira partida de quadribol do ano, o Harry não finge que coloca Félix Felicis no suco do Ron, afinal eles são adversários, né? Na partida o Ron acaba machucado e o Harry apanha o pomo de ouro e a Sonserina vence. Depois do jogo, o Ron entra pro clube do Slug, porque, segundo a teoria, o professor ficou impressionado pelo fato dele continuar jogando quadribol mesmo com o ombro deslocado ou fraturado, seja lá o que for o machucado que ele tenha feito. Além disso, o Ron já tinha um certo prestígio, segundo a teoria, porque ele era monitor, capitão do time de quadribol, e o Slughorn ouviu falar sobre os acontecimentos do ano anterior, que ele estava no Departamento de Mistérios, também lutou ali no Departamento de Mistérios. O Ron fica um tempo ali na ala hospitalar e ele recebe um cartão da Lila Brown, dizendo ali, né, pra ele melhorar e tal, que gostava dele, e ele fica até meio desconfortável com isso, porque ele não gostava dela. A Hermione parabeniza o Harry pelo jogo e compara uma jogada que ele fez com a jogada que o Krum tinha feito na Copa Mundial de Quadribol, e o Harry sente uma pontada de ciúme com isso. Na festa de Natal do Slughorn, a grande diferença é que o Harry convida a Hermione e o Ron acaba convidando a Luna, porque ele queria fugir da Lila Brown, que vai tentar convidar ele, e o Harry convida a Hermione porque o Cormac McLaggen tava tentando convidar a Hermione, e aí o Harry fala pra ele que a Hermione já ia com ele pra livrar a cara dela do Cormac, enfim, aí o Harry vai com a Hermione e o Ron vai com a Luna. O Draco ainda é pego de penetra na festa e o Harry fica muito chocado com a conversa que ele ouve do Snape com o Draco, o Snape falando sobre proteger o Draco, sobre o voto perpétuo, e aí o Harry fica em choque com a possibilidade do Draco ser um comensal da morte, enfim. Outra grande mudança que acontece é que o Ron, ele ingere a poção do amor, mas ele come direto dos presentes que ele recebe da Lila Brown, e não come os chocolates do Harry por engano ali, achando que era dele, do aniversário dele. E aí, o Harry não leva ele até o professor Slughorn, porque o Ron dá um soco na cara do Harry, sob o efeito da poção, e a Luna acaba estuporando o Ron, fazendo ele desmaiar. Então ele só vai pra ala hospitalar, não vai lá pra sala do Slughorn, portanto ele acaba não sendo envenenado pelo hidromel. Na partida de quadribol que a Luna narra, o Ron está jogando e ela acaba descrevendo o Ron como alguém muito legal, muito interessante, que foi com ele na festa de Natal do Slughorn, fazendo as pessoas rirem, aquela narração bem legal que a Luna faz no livro, né? Enfim, e o Ron começa a sentir um carinho maior pela Luna. O Harry acaba sendo nocauteado pelo McLaggen e o Harry nem tava jogando, o Harry tava na arquibancada, já que a Luna falou que o Harry foi com a Hermione na festa do Slughorn, e aí o McLaggen fica com ciúmes e atira um balaço na direção do Harry, que tava lá na arquibancada, coitado, e foi machucado. E aí o Harry acorda na ala hospitalar e a Hermione tá lá, segurando a mão dele e tal, uma coisa, assim, bem... Calma que vai chegar na parte que eu falo o que eu tô achando da teoria, eu sei que vocês estão esperando, calma aí. Na ala hospitalar, o Harry chama o monstro e o Dobby vem junto. E aí, ele pede pra eles seguirem o Malfoy pra saber o que o Malfoy tava fazendo, e o Dobby fala que sabia o que o Malfoy tava fazendo, que ele devia estar na Sala Precisa. E aí ele fala que ele que contou pro Draco sobre a Sala Precisa, e enfim, porque nessa teoria o Draco que libertou o Dobby, e aí o Dobby é meio que amiguinho do Draco, enfim. E aí o Dobby também conta pro Harry sobre a Sala Precisa, já que o Harry não conhecia a Sala Precisa, né? Porque... enfim, ele não conhecia. Na teoria, no caso, né? Na teoria, não na história original. Aí depois que o Harry consegue a história do Slughorn, a outra grande mudança aí que tem, né? É que o Dumbledore não destruiu o anel, não destruiu o Horcrux com a espada de Gryffindor, porque o Harry não enfrentou o basilisco com a espada de Gryffindor, afinal ele era um Sonserino. E aí, a espada não estava impregnada com o veneno de basilisco. Então o Dumbledore mostra pro Harry o anel que ainda estava inteiro ali, intacto, e ainda era um Horcrux. Por isso que o Dumbledore tava parecendo cada vez mais doente, porque ele tava ali com a Horcrux o tempo todo, e enfim. E aí nessa parte da teoria, o Dumbledore, ele fala exatamente isso, os caras da teoria, eles falam exatamente isso. E aí o Dumbledore falou pro Harry, vamos num lugar que você conhece bem, que era a Câmara Secreta. Aí eles chegam lá na Câmara Secreta pra pedir que o basilisco destrua a Horcrux. Porque o basilisco, nessa teoria, tá vivo e ele é meio que amigo do Harry, tá ligado? Ele é meio que amigo do Harry, o basilisco. Enfim, aí lá na Câmara Secreta, o basilisco, quem destrói a Horcrux, enfim, aí eles... Essa é a grande mudança dessa parte. Também a parte do Sectum Sempra ali no banheiro não acontece, tá? Não tem aquele embate do Draco com o Harry, enfim. O Harry não tem que esconder o livro do Príncipe Mestiço lá na Sala Precisa, e logo ele não pega o diadema de Ravenclaw pra marcar o lugar, sem saber que era o diadema de Ravenclaw, né? Porque na história original ele pega pra marcar ali, enfim. Então,
o Draco, o que acontece, né? A grande mudança nessa parte do Draco do Sectum Sempra, a grande mudança é que, na real, o Harry encontra o Draco chorando no banheiro e tal, e aí ele quer ajudar, fica vendo o estado do Draco, ele quer ajudar de qualquer forma, e o Draco pede um pouco da Felix Felicis do Harry pra ele. E aí o Harry disse que iria pensar, né? O Harry fala, não, eu vou pensar e aí depois a gente troca ideia, uma coisa mais ou menos assim. E aí o Draco falou que era questão de vida ou morte e tal, e o Harry decide dar um gole da Felix Felicis pro Draco, e logo depois o Dumbledore chama ele dizendo que encontrou o Horcrux e que eles deviam sair ali pra ir buscar. Aí lá a parte da caverna acontece tudo igual, não tem nenhuma diferença. O Harry volta com o Dumbledore todo maluco, todo fraco, porque tomou a poção do desespero lá na caverna, tava todo com dor de barriga, gases, enfim, coitado, tava todo podre. E aí eles chegam lá e o Draco desarma o Dumbledore, como na história original, e o Harry fica possesso, questiona se era pra aquilo que o Harry queria Felix Felicis, e o Draco começa a falar que ele não tinha escolha, que a família dele ia ser morta, e aí o Dumbledore oferece ajuda, igual na história original, só que dessa vez o Draco aceita. E aí o Snape chega lá, mata o Dumbledore e fala pro Draco ir com ele. E aí o Draco, vendo que a sua esperança de proteção estava morta, segue o Snape. Nisso, a batalha acontecendo lá em Hogwarts, o pau torando, o Harry começa a perseguir e ir atrás do Snape, vê o Ron e a Hermione lá lutando, e aí o Ron tá com o chapéu seletor na mão. Ok, eles seguem o Snape, e aí, ali na tentativa de acertar o Snape, lançar um monte de feitiço, ninguém consegue, até que o Snape conjura uma serpente de fogo gigantesca do tamanho de um basilisco contra eles, e a Hermione, prestem atenção, e a Hermione conjura um fogo maldito pra lutar contra o feitiço do Snape. E então, sabe o que é fogo maldito, né? Aquele feitiço que o Crabbe usa na Sala Precisa, que põe fogo em tudo, que destrói o Horcrux, que é absurdamente poderoso. Ok. O Harry lança um Sectum Sempra na mão do Snape e arranca a mão do Snape fora. E aí o Snape foge lá com o Draco, enfim, e o Ron, que tava com o chapéu seletor, tira a espada do chapéu seletor e suga. Ele absorve o fogo maldito com a espada. O Harry não descobre que o Snape era o príncipe mestiço, enfim, nem o Snape descobre que o Harry tinha seu livro. E aí depois que tudo acontece, depois do funeral do Dumbledore, a Hermione explica pro Harry e pro Ron que a espada de Gryffindor absorvia tudo aquilo que a fortalecia, que por aquele motivo o Ron conseguiu absorver o fogo maldito. E aí o Ron brinca dizendo que contra a espada dele e o basilisco do Harry, eles poderiam ter uma chance maior ali contra o Voldemort. E aí o... Tô rindo já. E aí o Harry fala assim, pô, o Dumbledore acreditava que o maior poder que eu tenho, a maior arma que eu tenho contra o Voldemort é o amor. E aí a Hermione beija o Harry. Ah, gente. Que é isso, pô? Vamos lá. Vamos os pontos que eu acho que não fazem sentido nessa teoria. Se você tá pegando essa teoria daqui, se esse foi o primeiro vídeo que você viu da teoria, você deve estar pensando assim, Caco fumou crack pra fazer vídeo. Fumou crack. Não fumei. Eu juro, a teoria não é minha, a teoria lá do canal Super Carlin Brothers é um canal incrível que faz teorias muito legais. Eles têm a teoria do plano do Dumbledore, que é muito incrível, já analisei aqui, muito, muito legal. Mas essa aqui eu não sei o que aconteceu. Quando eles estavam fazendo, eu não sei o que aconteceu. Mas assim, vamos aos pontos que pra mim não faz sentido. O Harry só vai fazer aula de poções porque a Minerva McGonagall incentiva ele, porque fala que o sonho dele era se tornar um Auror. E aí ele vai pra lá. Pra que ele ia cursar poções quando o Snape debocha dele ali, falando, tipo, o Snape não fala, ó, você não quer ser um Auror? Vai lá. O Snape não encoraja ele não tem sentido pra mim ele ir pra aula de poções, que ele só vai porque a Minerva encoraja ele sobre o fato dele se tornar um Auror e precisar de poções. O Snape não fala nada disso. O Snape não nutre nenhuma simpatia pelo Harry, sabe? Então, esse cuidado que a Minerva tinha, esse cuidado inspirador que a Minerva tinha, não tem aqui. Então, não faz sentido pra mim. Os acontecimentos do colar amaldiçoado e do hidromel, você vê que não tá na teoria, não é que não faz sentido isso não acontecer na teoria, até faz, mas não é de uma forma bem construída, é só simplesmente pra livrar a cara do Draco, você entendeu? Tipo, porque fala assim, a intenção dele não era matar o Dumbledore propriamente dito, era salvar a família, mas salvar a família dele dependia exclusivamente dele ter sucesso na missão. Então, sim, ele tentaria o hidromel, o colar, porque isso era pra chegar no Dumbledore, não era pra atacar outros alunos. Ele não faz aquilo pra atacar outros alunos. Então, pra mim, também não bate. O Ron também ia entrar no clube do Slug porque ele tinha prestígio ali naquele momento, já que ele era capitão do time, jogou machucado, era monitor e tava lá no Ministério da Magia. Ele era tudo isso tirando o fato de ser capitão e jogar machucado.
ligado? O resto ele já tinha. O Slughorn nem sabia falar o nome dele, errava toda hora o nome dele. Então, forçado pra mim essa barra aqui. E também é outra coisa que foi só modificado ali na teoria, pra lá na frente depois o Ron chamar a Luna pra ir na festa do Slughorn, tá ligado? Tipo, você vê que é preparado pra isso. Que não tem uma construção, tá ligado? Também toda a construção do Harry e da Hermione ali, eu não quero nem me alongar muito nisso, mas toda a construção do Harry e da Hermione, do romance deles, não faz sentido e tem zero química, tá ligado? Zero química. Tipo, tá ali jogada e você vê que troca os acontecimentos da história original, colocando nos personagens como se a personalidade deles não influenciasse em nada aqui, sabe? Tipo, o McLaggen acertar um balaço no Harry que nem tava no jogo por ciúme. O Harry tá lá na ala hospitalar só pra Hermione segurar a mão dele enquanto ele tá acordando, sabe? Tipo... Mas pra mim, o que mais, assim, dessa teoria, o que mais me deixa... eu vou falar a palavra assim, desgostoso, é o Basilisco Hippie, mano. O Basilisco Hippie, paz e amor, que decidiu que não ia mais ser uma criatura das trevas contra a própria natureza, lá em Câmara Secreta, quando o Harry deixa ele vivo, e serve de carona pro Harry embaixo do lago lá na tarefa Tribruxo, isso na parte 4 da teoria, que serve de metrô, sem zoeira, pra Armada de Dumbledore. Os alunos vão nas costas do Basilisco na Armada de Dumbledore na teoria anterior pra ir pra Câmara Secreta pra praticar lá, tá ligado? E aqui o Dumbledore simplesmente falou, vamos lá na Câmara Secreta falar com o seu amigo Basilisco pra ele destruir a Horcrux, hein? Tipo, você vê que não vai na construção da história, tá ligado? Não cabe. E aí, cara, pensa assim, o Dumbledore é um bruxo extremamente poderoso, certo? Tipo, ele é tido como o bruxo mais poderoso vivo do tempo dele. E aí ele não destrói a Horcrux só porque ele não tinha veneno de basilisco? Pera aí, você acha que era a única forma de destruir uma Horcrux é com veneno de basilisco? O Dumbledore na história original só destrói com a espada porque ela já tá ali na frente dele no escritório, ele vai lá e destrói a Horcrux com o veneno do basilisco impregnado. Agora, se na teoria ele não tem, a espada não tem o veneno do basilisco, era só ele conjurar um fogo maldito que ele tinha plena capacidade de controlar esse feitiço e esse feitiço destrói a Horcrux. Você entende? Faz sentido. Agora, e o Draco pedir a Felix Felicis pro Harry? E o pior de tudo não é o Draco pedir, porque nessa teoria o Draco é amigo do Harry, mas o pior de tudo é o Harry dar a Felix Felicis pro Draco, mesmo estando desconfiado do Draco. 1, ser um comensal da morte. 2, estar tramando alguma coisa. 3, saber que o pai do Draco é um comensal da morte que estava preso e que o Voldemort podia estar tentando chantagear ali os Malfoy de alguma forma. Ele sabe tudo isso, mas ele fala, não, vou dar uma poção aqui, um pouco da poção pro Draco, pra ele ter sorte no que quer que ele esteja fazendo aí, na missão que ele não pode me contar o que é extremamente secreta e questão de vida ou morte. Claro, por que não? Qual é o sentido disso, cara? E agora, no final, ali no final da teoria, eu não sei o que é pior. Eu acho que o menos pior é o Ron pegando o chapéu seletor pra ir pra batalha, porque ele tomou a Felix Felicis e, tipo, falou, pô, vou lá na sala do diretor, vou pegar o chapéu porque eu tô com esse feeling. Beleza, a Felix Felicis fez isso aí, ok. Faz sentido. Agora, Hermione conjurando fogo maldito. Amigão, nem no 7º ano ali, equivalente ao 7º ano que a Hermione estaria, ela conjura o fogo maldito, eles meses na floresta ali com a Horcrux sem saber como destruir, porque ela sabia que não controlava. E ela só descobre sobre o fogo maldito quando ela vai lá e vê os livros sobre o Horcrux do Dumbledore depois do funeral. Aqui na teoria, beleza, eles colocaram o Snape ensinando sobre o fogo maldito na aula de defesa contra as artes das trevas, e aí pra Hermione saber o feitiço. Só que ela não ousa tentar o feitiço no ano seguinte ali em Relíquias da Morte, em Enigma do Príncipe ela iria tentar. Beleza. E tipo, um fogo maldito com o Harry e o Ron do lado, que é um feitiço extremamente perigoso que ela não sabia se tinha capacidade de controlar. Não faz sentido. Outra coisa, o Harry arrancar a mão do Snape com um Sectum Sempra. Mano, a gente vê no livro inteiro o Harry tendo dificuldade com feitiço não verbal e o Snape, que é um exímio duelista e que também é um ótimo legilimente, que usava desse artifício sempre com o Harry, intercepta todos os feitiços que o Harry lança na história original. E ele ainda fala, não adianta, você não aprendeu a fechar sua boca. Tipo, o Snape consegue interceptar antes os feitiços, porque ele já vê o que o Harry vai lançar antes mesmo do Harry abrir a boca. E aí, o Harry consegue lançar um Sectum Sempra e arrancar a mão do Snape, com o feitiço dele mesmo. Eu não sei vocês, mas pra mim não faz o mínimo de sentido. E outra coisa, a Hermione contar sobre a espada, não, porque a espada absorve o que fortalece. Ela nem sabia disso nessa altura da história. Porque ela só vai descobrir isso na história original quando o retrato do Phineas Nigellus Black fala sobre isso lá na Floresta do Deão, que era uma prata de duendes que não acumulava
poeira que absorvia tudo que fortalecia. Só aí ela pega e se liga que, pô, então ela absorveu o veneno de basilisco e por isso que ela destrói o Horcrux. Então, tipo assim, não, do nada ela sabe. Do nada ela sabe o que é. Beleza, pode justificar que depois que ela viu o Ron absorver o fogo maldito, ela foi estudar sobre a espada e viu que ela absorvia o que fortalecia. Ok, mas não faz sentido pra mim. E o beijo? O beijo da Hermione e do Harry. Você vê que é trocado. Você vê que, tipo, é trocado. Nem é construído de uma forma boa. Eu tô falando só da teoria. Assim, nada contra os caras que fizeram a teoria. O trampo do Super Karim Brothers é muito legal. Eu acho muito irado o canal deles, muito mesmo. Tem várias teorias muito legais que eu já trouxe aqui, já analisei. Várias teorias que fazem muito sentido. Eu só tô falando da teoria mesmo. E aí, tipo, você vê que não tem a construção de um romance mesmo. Você vê que pega as coisas que aconteciam com o Ron e dá uma mudadinha pra tentar encaixar ali com o Harry, mas fica insosso. Tipo, ela beija o Harry depois que o Harry fala que a arma contra o Voldemort era o amor. Aí a gente vai lá pra história original, a Hermione beija o Ron quando ele demonstra preocupação com os elfos domésticos na batalha de Hogwarts, falando que eles não podiam ficar ali, que eles não queriam ter outro caso como o Dobby. E a Hermione se atira nos braços do Ron e beija ele. Tipo, você vê que o mecanismo é o mesmo, é tipo, só tenta mudar algumas coisinhas, você entendeu? Não faz sentido pra mim, não encaixa. Então, isso é o que eu acho dessa sexta parte da teoria. Claro que eu trago a teoria pra cá bem resumida, porque, nossa, ele fica muito tempo falando de como o Draco tá bem nas aulas, de como ele tá isso, como ele tá aquilo. Pra história final ali não faz tanta diferença. Ele usa ali só pra dar sentido às coisas que ele tá inventando na teoria, tá ligado? Que, tipo assim, nem precisa tanto dar essa volta toda. Então, de todas, eu acho que essa... Eu não sei, mano. Essa só não foi pior, sei lá, que usar o basilisco de metrô, tá ligado? De resto, meu irmão, essa sexta parte, a primeira parte lá em Pedra Filosofal, você, pô, interessante, legal. Depois, Câmara Secreta, Prisioneiro, nossa, vai indo ladeira abaixo, assim, sabe? Ladeira abaixo, tá, assim, pra mim essa teoria é muito ruim. Mas comenta aqui embaixo o que você acha, você pode ter achado a teoria interessante, pode ter achado legal. Lembrando que o vídeo original tá aqui na descrição pra você assistir e tirar a sua própria conclusão. Claro, né, ninguém é obrigado a concordar com as minhas opiniões, elas são minhas. E obviamente que, pô, você pode achar a teoria incrível e tá tudo bem. Beleza? Vai lá assistir a teoria original, o vídeo original é do Super Karim Brothers. O vídeo é em inglês, claro, tem a legenda ali do YouTube, então você vai conseguir assistir numa boa, acredito eu. A não ser que você tenha alguma dificuldade com legenda, enfim, mas recomendo que vocês assistam. Então é isso, a gente se vê num próximo episódio. Pra quem tava com saudade aí da teoria do Harry na Sonserina, agora, graças a Merlin, falta só uma parte pra gente finalizar essa teoria. Eu tô com medo do que vai acontecer em Relíquias da Morte, sinceramente. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.